Bom dia, pessoal. Mais um Maria Bonita aqui na TV Postos. Pois é, quem conhece o Maria Bonita sabe que é uma rede de salões de beleza voltadas para venda de alongamento, perucas, próteses, mas acabou, pessoal, tomando uma outra proporção e virou um programa de TV aqui na emissora TV Postos HD. Eu comecei com pouquíssimos parceiros e o programa se tornou um sucesso porque ele tomou uma outra linhagem. Não está só um programa que só fala de beleza, de cabelos, de maquiagem, pelo contrário, a gente conseguiu unir beleza com muito conhecimento através dos parceiros que eu vou agradecer aqui. Então aumentou demais a quantidade de parceiros. Eu quero agradecer ao pessoal do Serra Sul Shopping, o Dr. Fábio Tranches, a doutora Carol Baganha, a doutora Vina Nete. Quero agradecer também o Dr. Anderson Bruno, no qual a gente vai gravar amanhã, endócrino lá de Camboriú. E quero agradecer a doutora Cristiane Oliveira, que hoje vai estar trazendo um tema super falado, que é a revisão da vida toda. E eu tenho que agradecer todos esses parceiros, que é através deles que eu consigo manter esse programa e levar para vocês beleza, saúde, entretenimento e muita informação. Bom, agora o momento é dela, o programa é dela, e para vocês terem uma ideia, ela tem um programa dentro do Maria Bonita na TV, por iniciativa própria de trazer de um modo voluntário, viu, pessoal? Conhecimento, principalmente para você que está do outro lado da telinha e que deseja sanar todas as suas dúvidas. Bom, é ela, a doutora Cristiane Oliveira. Tudo bem, doutora Cris? Tudo bem, Darlene. Boa tarde. Prazer estar aqui com você, viu? É um prazer vir aqui falar de revisão da vida toda, falar de direito previdenciário, que a gente já falou de outros temas também. E essa revisão é uma revisão, a melhor revisão das últimas décadas do direito previdenciário. Pode trazer valores muito bons para alguns segurados, né, que a gente vai comentar aqui quem são, e para alguns aposentados e de outros benefícios também, mas que é uma oportunidade muito legal para quem está assistindo. Então, nós tivemos 3 programas seus e foi o maior sucesso porque a gente conseguiu trazer de uma maneira leve e clara para o pessoal assuntos sobre aposentadoria. Sim, agora, hoje eu queria que você explicasse para mim e para o pessoal que está em casa, que não tem conhecimento algum dessa parte, o que é revisão da vida toda, doutora? Revisão da vida toda é a possibilidade de revisar o valor do benefício já concedido lá pelo INSS, incluindo os salários de contribuição antes de julho de 1994. A tese é essa, é incluir os salários antes de 1994, porque todos os benefícios concedidos após 29 de novembro de 1999, eles só contam os salários após julho de 1994. Então, todo mundo que trabalhou antes conta o tempo, mas contava, né? Conta o tempo, mas não conta os salários de contribuição. Então, tem pessoas que trabalharam em empresas maiores, que ganhavam mais naquele momento, ou seja, antes de julho de 1994, lembrando que é quando mudou a moeda para o real, né? Foi exatamente nesse ponto, e por lei não contava esses salários. Então, tem algumas resgate, doutora, financeiro daquela época? Então, não posso dizer que é um resgate, porque é a possibilidade de inclusão no cálculo. Né? Aí a pessoa vai incluir aqueles salários de contribuição no cálculo da aposentadoria e esse valor pode aumentar. Lembrando que a revisão ela não é para todo mundo e que a gente precisa fazer cálculo para ver se a revisão é vantajosa, exatamente porque precisa ver se esses salários foram maiores ou não. Você acabou juntando uma pergunta na outra, que seria a minha próxima aqui, né? Que é quem tem direito à revisão da vida toda? Assim, mas tem mais alguns detalhes, né? Quem tem direito? Quem tem direito, ponto. Quem tem direito à revisão da vida toda é quem aposentou após novembro de 1999 e tem salários de contribuição maiores antes de julho de 1994 e que, se incluídos no cálculo, vão aumentar o valor da aposentadoria. Mas quem tem direito especificamente, a gente, de uma forma para ficar mais claro, a gente fala sempre aposentado, segurado, enfim. Mas são todos os benefícios do INSS, ou seja, pensão, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, tudo que seja concedido após essa data. Tá?
Lembrando que tem o prazo de 10 anos, né? Tem o prazo de decadência, então tem que prestar atenção nessa questão aí de 10 anos. Mas são todos os benefícios, não, porque falando assim, aposentados, a pessoa pensa que é só quem tem uma aposentadoria, e não necessariamente. Isso já é uma lei ou é um projeto novo que você está trazendo aqui para nós, só para o pessoal entender? Isso aí já é algo claro que o pessoal já está buscando a revisão da vida toda? Não é uma lei, porque é uma tese que já foi aprovada pelo STF e que já está sendo aplicada, ou seja, as pessoas já estão recebendo a diferença do salário, né, no mês a mês. Por exemplo, eu faço o cálculo e vejo que a pessoa recebia R$3.000 e agora ela tem direito a receber 7, e se a gente conseguir comprovar todos esses salários de contribuição, a pessoa já começa a receber a diferença do mês a mês, ou seja, dali para frente. Isso é bom demais, doutora. Sim. Isso aí, às vezes, pode, através de um dinheiro que a pessoa não está esperando, dar um up na vida da pessoa, Com né? certeza. E fora porque assim, não são apenas as diferenças nos salários daqui para frente, mas sim também, junto a pessoa recebe a diferença dos últimos 5 anos. Então, ela vai receber os atrasados, né, um valor maior, porque vai ser calculado os últimos 5 anos, e mais a diferença do salário daqui para frente. E esse valor dos atrasados certamente deve vir de uma maneira significativa de uma vez só, ou não? É parcelado com os demais benefícios do mês? Não, ele vem de uma vez só. E pelo valor, pessoal, geralmente é pago por precatório, né? Então, assim, o que é isso? O precatório como se fosse uma ordem de pagamento, é uma forma de pagamento que os valores maiores, que são maiores de 60 salários mínimos, são pagos por meio de precatório e entra numa fila para a pessoa poder receber. Entende? De uma forma bem clara. Isso. Mas o que a pessoa consegue ter rápido é a diferença do salário do mês a mês, como eu expliquei. Porque o precatório geralmente vai entrar nessa fila, vai demorar um pouco mais para receber. Mas são valores muito bons, ou seja, se entrou no precatório, já é mais de 60 salários mínimos. 60 salários mínimos é quase 72 mil, mais ou menos, alguma coisa. Que graninha boa, hein, gente, para você que não está contando com isso. Pois é. Tire as suas dúvidas através das redes sociais e das explicações que a doutora Cristiane deixa lá para esclarecer a população. De uma maneira voluntária, a doutora Cristiane consegue sanar, deixando aqui as explicações de como que a gente vai conseguir esse benefício, né? E aí, doutora Cristiane, existe algum prazo para mim pedir a revisão da vida toda? Existe o prazo decadencial, isso já foi decidido pelo STF, então vai aplicar essa decadência. O que é a decadência? O prazo para a pessoa pedir a revisão é de 10 anos, contado do primeiro dia após o primeiro recebimento, o primeiro pagamento que o INSS fez para ela do benefício. Vamos falar de exemplos que eu acho que fica mais fácil de entender. Por exemplo, uma pessoa que aposentou em dezembro de 2012, ela recebeu o primeiro pagamento em janeiro de 2013. E ela recebeu dia 8 de janeiro, vamos supor. E aí começa a contar o prazo a partir de 1º de fevereiro de 2013. 10 anos após isso, vai dar 1º de fevereiro de 2023. Ou seja, essa pessoa tinha até dia 31, ou seja, ontem, para fazer o pedido da revisão dela. Entende? Esse prazo de 10 anos é contado dessa forma. Caso a única exceção para voltar a contar para que esse prazo seja renovado é um pedido administrativo, ou seja, um pedido feito lá no INSS de revisão. E aí pode ser qualquer tipo de revisão. Quando a pessoa faz isso, por exemplo, ela aposentou lá em 2012, recebeu o primeiro em janeiro de 2013, aí quando foi em 2016, ela pediu uma revisão por qualquer motivo, ela viu alguma coisa errada e fez um pedido administrativo de revisão. O prazo dela começa a contar de novo da decisão do INSS, ou seja, ela fez o pedido em 2016, o INSS demorou um pouco, em 2018 deu a resposta para ela de que ela não tinha direito, por exemplo, à revisão. Qualquer revisão, é bom mencionar isso, não precisa ser exatamente da revisão da vida toda. Ela começa a contar o prazo de novo, ou seja, começa a partir de 2018 e o prazo vai até 2028. Vamos contar para o pessoal que você estava me falando do seu cliente que conseguiu dar um up na vida dele através da revisão da vida toda. Sim, esse cliente foi recente, né, e foi uma ação bem... É um caso de vitória, né? É um caso de vitória, que foi muito emblemático, assim, porque o valor da aposentadoria dele era de um salário e subiu para o teto, que hoje é 7.500, né?
Então, e assim, aí subiu, não cai mais depois? Não cai mais, porque exatamente o que fez o valor dele aumentar foi a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94. Ele era um bancário e ele trabalhou muito tempo no banco antes de julho de 1994. Depois, pelos pedidos, tinha, né, e ainda tem, mas é sempre em alguns períodos que tem pedido de demissão voluntária, o PDV, o famoso PDV. E ele saiu por esse PDV, o banco oferecia muitas vantagens para ele pedir essa demissão, pedido de demissão voluntária, e aí ele saiu e abriu um negócio próprio. Quando ele abriu o negócio próprio, ele fazia a contribuição só com salário mínimo. E aí, quando ele pediu a aposentadoria por idade, ele aposentou com o mínimo, mas com os salários dele do banco lá antes de julho de 1994, ele conseguiu aumentar para 7.500. Que grata surpresa, hein? Sim. Um dia a gente está com um salário, no outro dia a gente tem direito a ganhar 7 mil reais, que é o teto. Muito bom, hein, Cris? E fora a diferença dos últimos 5 anos, que ele ainda vai receber. Meu Deus, estou pronta. Bom, Cris, eu queria que você falasse para mim qual o procedimento. O que eu devo fazer para dar início a esse processo aí? Olha, da revisão. Essa tese é uma tese judicial. O certo é entrar com ação judicial para que isso seja avaliado por um juiz e que tenha um advogado especializado acompanhando e principalmente fazendo cálculos sobre isso. Por quê? Eu friso isso do judicial. Porque em dezembro, na virada do ano, o INSS abriu a possibilidade do próprio segurado, da própria pessoa, fazer o pedido de revisão dentro do INSS. Ou seja, você entra lá no meu INSS e faz o pedido. Só que eu estou vendo muitos problemas acontecendo por causa disso, porque esse cálculo é um cálculo muito específico, ele é um cálculo muito complexo, de conversão de moeda, porque é muito tempo, né? É cálculo de revisão da vida toda. Então, é cruzado novo, cruzado cruzeiro, e aí que você vai convertendo, e aí, enfim, é complicado. E caso seja feito um pedido de revisão da vida toda, que os salários antes de julho de 1994 eram menores, a média salarial vai diminuir. Então, pode ser que o salário da pessoa diminua também. Esse caso que eu estou falando, que a gente acabou de mencionar, que saiu de um salário para 7 mil, é um caso de sucesso. Mas não é todo mundo que tem esse direito. Pode ser também que dê um efeito contrário. Aí. Pode ser que dê efeito contrário, sim. Tem benefício que cai de 4 mil para um salário mínimo, porque você incluiu salários muito menores antes de julho de 1994. Então, assim, o procedimento correto é procurar um advogado especializado na matéria, que tenha conhecimento de causa, que tenha conhecimento de causa e que não assim, o previdenciarista também, porque às vezes o previdenciarista não faz a revisão da vida toda, entendeu? Então tem que ser alguém que realmente saiba o que está fazendo e entre na justiça, porque toda revisão, qualquer revisão não precisa de prévio requerimento administrativo, não precisa fazer o requerimento antes do INSS. É diferente de uma aposentadoria. Eu não tenho como entrar direto na justiça e pedir uma aposentadoria. Eu tenho que passar pelo INSS, o INSS tem que negar, né, ou, sei lá, conceder de forma errada, e aí eu entro na justiça questionando aquilo. Diferente da revisão que eu posso entrar direto. Então, o procedimento que eu oriento todo mundo é buscar, sim, um advogado especialista e pedir na justiça. Bom, Cris, você dá uma seguradinha, a gente vai para o intervalo, já que a gente volta para tirar todas as dúvidas sobre revisão da vida toda. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV, aqui na TV Postos. Pois é, a doutora Cristiane hoje, gentilmente, está trazendo todas as questões, esclarecendo as dúvidas sobre revisão da vida toda. Cris, a gente estava falando qual é o procedimento, né?
Agora, quanto eu posso ganhar com a revisão da vida toda? Você tem uma noção, assim, um norte para o pessoal de casa? Olha, não tem um valor fixo. A gente Sim, pode mencionar... não é padrão, né? Não é Exemplos. A gente tem exemplos aqui, a gente mencionou no quadro passado, que saiu de um salário mínimo para o teto. Isso. Mas isso vai sempre depender das contribuições da pessoa. Não é assim, você tem direito porque eu vejo muitas pessoas falando, o governo me deu esse dinheiro, né? Não, ele a possibilidade é a possibilidade da inclusão dos salários de contribuição antes de julho de 1994. Então vai depender se essas contribuições foram altas, quão altas elas eram, né? Em que porte que foi feitas essas contribuições e qual é a diferença também. Por quê? Pode acontecer dessas contribuições serem altas, mas continuou sendo alta após as contribuições, após julho de 1994. Então não tem muita oscilação, não tem muita diferença. Então, assim, olha, tem casos em que os atrasados da revisão da vida toda chega a R$500 mil. Gente, tudo Sim, isso? Tudo isso. E a diferença do mês a mês, que seria dali para frente, de um salário para o teto. Passar do teto não vai passar, todo mundo é o máximo da Previdência, vai receber o teto. Mas os valores que pode acontecer são esses. Mas tem casos também que a diferença são menores. Por exemplo, assim, aumentou um benefício de 2.500 para 3.700. Mas já está ótimo, né, Grace? Não, está ótimo, mas às vezes a pessoa vai com uma expectativa muito maior, entendeu? Então, assim... Ninguém vai falar, ninguém consegue falar valores exatos, mas consegue falar que é de acordo com as contribuições da própria pessoa. Você falando dessa maneira, o pessoal em casa vai pensar igual eu estou pensando aqui. A gente vai entrar no INSS e vai sair com uma mala de dinheiro na mão. Não é. Não é assim, bem assim, viu, gente? Não é, né? E assim, um detalhe importantíssimo. A gente fez uma média de cálculos que a gente fez no escritório de revisão, porque quando passou isso foi um boom, né? Foi assim, todo mundo querendo saber se tinha direito ou não. De 100% de cálculos que a gente faz, 30% tem direito, o restante não tem. Então, assim, são alguns casos muito bons, que chamam a atenção, como foi mencionado aqui, mas não é para todo mundo. E tem que tomar muito cuidado, porque quem pede, não tendo certeza se tem direito, pode ter o valor do benefício diminuído. Você já teve na sua família algum caso de sucesso aí, da revisão da vida toda? Na minha família? Não. Ninguém teve. Era para estimular, né? Infelizmente, na minha família não. Mas tem cliente, tá bom. Ô, Cris, eu vou fazer uma pergunta grosseira, mas é a dúvida do pessoal, porque eu tô pensando aqui, eu tenho certeza que eles também. Por exemplo, eu quero saber se eu tenho direito. E vamos supor que você pegue esse processo para você dar andamento, ou qualquer outro profissional que também domine o assunto. O pagamento disso é percentual no que eu posso ganhar nesse processo? Então, isso vai depender do escritório. Isso aí, geralmente... Isso é uma coisa mais particular de cada advogado. De cada advogado. Porque às vezes o pessoal em casa deve estar pensando assim, nossa, até queria entrar, mas, meu Deus, quanto custaria para mim estar fazendo isso? Isso não dá em nada, entendeu? Entendi. Tem uma porcentagem. Muitos advogados fazem isso no êxito, né? Ou seja, no final. Assim que você consegue o direito à revisão, o advogado recebe também. Isso a OAB prevê, né? E pode ser feito também, mas isso é discricionário de cada profissional, de cada escritório de advocacia. Entendi. E foi esse ano que a revisão da vida toda foi... Então, a revisão da vida toda foi assim, uma novela para ser aprovado, porque primeiro passou pelo plenário virtual, foi aprovada, né? Os votos foram os mesmos ali, 6-5 a favor dos segurados. Mas, no último momento ali, o ministro Nunes Marques pediu o destaque, né? E aí voltou o julgamento para o plenário presencial e só foi aprovado em 1º de dezembro. Ou seja, do período lá que foi primeira a votação no plenário virtual até ser julgado, que foi 1º de dezembro, foram 9 meses mais ou menos que o julgamento ficou suspenso. Bom, Cris, assim como eu estou assim chocada com tudo que eu ouvi aqui, o pessoal de casa também, e a gente quer tirar as dúvidas. Quais vão ser os próximos passos e os documentos que eu preciso reunir para te procurar ou procurar qualquer outro profissional da área? Primeiro a pessoa visualizar, né, se ela tinha contribuições mais altas antes, se procurar saber.
Tem em mente que nem sempre essas contribuições estão no INSS, porque o INSS ela tem a obrigação de manter as contribuições da pessoa a partir de 1982, então quem trabalhou antes, e às vezes as contribuições eram altas antes, não estão no INSS, mas ela pode apresentar carteira, vários documentos que comprovam essas contribuições. Verificando isso, a pessoa procura um profissional especializado, leva os documentos que eu vou falar aqui, e dá entrada no judicial, como a gente está recomendando aqui. Os documentos necessários são documentos iniciais, RG, CPF, comprovante de residência, o CNIS, o cadastro, o extrato previdenciário retirado dentro do meu INSS, que tem lá todas as contribuições da vida laborativa da pessoa. O histórico. Isso. E aí isso é o que consta no INSS, mas além disso a pessoa precisa apresentar a carteira de trabalho completa, com todas as alterações salariais, que é isso que a gente vai analisar. Se possível, extrato analítico de FGTS, para a gente conseguir analisar também os depósitos e, com isso, quais foram os salários. E documentos que o próprio advogado vai fazer, procuração, declaração, contrato, enfim, para poder conseguir dar entrada nessa ação. Bom, aqui você tirou E o cálculo, todas... gente? Peraí, o cálculo, principalmente o cálculo, demonstrando judicialmente qual é a diferença que a pessoa está buscando ali. Doutora, aqui as minhas perguntas eu já sanei todas as dúvidas, mas eu queria que você colocasse algo mais que você queira pontuar sobre a revisão da vida toda, para frisar bem na cabeça do pessoal, porque é o momento de quem às vezes acha que tem direito a algum benefício de procurar, né? Sim. Quem tem direito à revisão da vida toda, quem tem salários maiores antes de julho de 1994 e que tem que ter essa diferença, eu gostaria de frisar isso. Gostaria de frisar que a revisão da vida toda é uma excelente oportunidade pelos valores que a gente coloca aqui. Tem muita gente que tem direito e não está sabendo, e tem que prestar muita atenção no prazo decadencial, porque tem muita gente perdendo de pedir essa aposentadoria porque está deixando passar o prazo. A gente fala 10 anos, a gente acha que é muito, não é. A pessoa que aposentou em 2012 é ali, é muito pouco, entendeu? Então, assim, se a pessoa tiver aposentado nessas datas, dá uma prioridade para isso, vai dar uma olhada, porque eu tenho visto algumas pessoas perdendo por causa do prazo, então é isso que eu queria bater firme aqui. E também, assim, na oportunidade que é em relação a valores mesmo, É um direito, a pessoa já foi aprovado, já tá tudo, tá com a faca e o queijo na mão. Não é assim, eu tô vindo aqui falar numa possibilidade, não são possibilidades, num negócio, são fatos, né? Não, é fato, já está aprovado, é só entrar, pedir, e se tiver direito, de fato, é entrar com uma coisa séria, com uma coisa, fundamentada, bem fundamentada ali judicialmente, vai conseguir. E não tem por que ficar deixando o dinheiro para lá, Não tem por que não. Isso é um direito, Ninguém Sim. tá podendo perder não, gente? Bom, Cris, eu agradeço demais porque você hoje, de uma maneira clara, conseguiu levar informação para mim e para o pessoal que está em casa sobre a revisão da vida toda e principalmente de uma maneira voluntária, Então, segue aí a bio da Cristiane para quem quiser entrar, no site lá e ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto que a gente trouxe, Sim, eu agradeço muito, fico à disposição para vir aqui, conversar sobre o direito previdenciário, falar sobre a revisão da vida toda, que é algo que nós do escritório dedicamos muito para que acontecesse e que de fato é algo que a gente vê como uma grande oportunidade mesmo. Fico à disposição, e a gente tem aí meu Instagram, tem todos os contatos certinho. Fico à disposição. Bom, pessoal, vou ficando por aqui com mais uma manhã cheia de informação com a doutora Cristiane. Segue lá, não deixa de entrar para saber se você tem o direito, viu? Às vezes você tá aí e às vezes é uma oportunidade te chamando através da TV, viu? Segue lá, doutora Cristiane, e vamos sanar todas as nossas dúvidas sobre a revisão da vida toda. Semana que vem tem mais informação e você segue, por favor, TV Postos HD Maria Bonita na TV. O nosso encontro é sábado, às 10 da manhã. Beijo para vocês.